E vamos falar de coisa boa? Vamos falar de Casa 5. Só que Casa 5, gente, não é só diversão e coisinhas assim que falam por aí. E tem coisas que falam por aí também que não é, tipo relacionamento, namoro, essas coisas. Bom, ó, o negócio é o seguinte, hoje a gente vai se aprofundar aqui na Casa 5 e vamos entender o que de fato a Casa 5 fala e o que ela não fala, tá? E se você ficar preso só no regente da casa, você vai perder 70% da informação. Então, pega papel, caneta, pega seu mapa e vem comigo pra gente destrinchar todos os detalhes da Casa 5 pela ótica da astrologia tradicional, mas do jeito árabe medieval de entender a coisa. Olá para você que veio aqui entender a Casa 5. Eu sou o Cássio Farias, o criador aqui do canal falando de astrologia, e hoje a gente vai destrinchar toda a temática da Casa 5. E ela vai muito além de prazeres e filhos, tá? Tem muitos assuntos aqui que geralmente não comentam por aí. Então, fica atento para você entender todas as nuances, todos os detalhes. Antes de começar, eu vou pedir para você deixar aquele like aqui no vídeo. Quem deixa o like mora aqui no meu coração. E conta pra mim se você nasceu de dia ou de noite e qual é o signo da sua Casa 5 pra gente saber quais são os regentes da triplicidade da sua Casa 5. Essa é uma série de vídeos onde eu estou explicando as casas astrológicas pela ótica da astrologia tradicional medieval, onde a gente analisa os 3 regentes da triplicidade de cada elemento. Então, tá aqui nos cards a playlist para você poder acompanhar. Já deixa aí na fila para quando você terminar esse vídeo, você já começar a ver os outros vídeos da série também. Mas para vocês entenderem, cada elemento forma uma triplicidade. Cada elemento tem 3 signos e ao mesmo tempo ele tem 3 regentes. Tem o regente diurno, o noturno e o participante. Então, se você nasceu durante o dia, o primeiro regente é o diurno e o segundo é o noturno. E o terceiro é o participante. Se você nasceu à noite, o primeiro é o noturno, o segundo é o diurno e o terceiro é o participante. Tá aqui nos cards o vídeo onde eu falo sobre a Casa 1. Lá no final do vídeo, eu explico justamente a tabela de triplicidades de Doroteus de Sidon. É com base nela que a gente entende quais são os regentes de cada triplicidade, tá? Aí lá no final do vídeo eu tô explicando isso daí. Então você vai lá nos capítulos, que eu sempre coloco na descrição do vídeo. Lá no final você vai ver que tem tabela de triplicidades. Aí você já vai direto pro minuto certinho, tá bom? Mas vamos então entender o que a Casa 5 fala, tá? O que ela traz de informação pra gente. Então vamos lá para a citação do livro Introductions to Traditional Astrology, de Benjamin Dykes. Segundo Alcabiche, a Casa 5 dos filhos e deleites, abre parênteses, comer e beber, fecha parênteses, legados e doações, e significa o que vai acontecer após a morte, abre parênteses, ou seja, em termos de elogio ou culpa, fecha parênteses. Vamos lá, primeira coisa que ele fala aqui, filhos, né, é a casa dos filhos. Esse é o primeiro tema da Casa 5. Outro tema que ele fala são os deleites. Então, deleites, gente, é aquilo que te dá prazer na vida. Ele até colocou entre parênteses aqui, comer e beber. Porque são coisas que são prazerosas, mas a gente pode entender o prazer de uma maneira geral. Então, aquilo que te dá atração física, o que te dá prazer na cama, tudo isso é coisa de Casa 5, tá? Aqui também ele fala sobre legados e doações, né? Doações a gente pode entender como uma caridade que você faz, quando você faz o bem para alguém, tá? Casa 5 é uma casa de coisas boas, então também é uma casa de fazer boas ações, tá bom? E sobre legados, a palavra que ele usa aqui é mais direcionada para o sentido de pessoas que são legadas a fazerem algo, ou mensageiros, ou embaixadores, a gente pode entender assim também. Porque a Casa 5, ela é a alegria de Vênus, é o júbilo da Vênus. Então tem muita coisa da Vênus nessa casa. E uma das coisas que é tema de Vênus é justamente a questão da diplomacia. Então a Casa 5 envolve isso também. Bom, e no final ele fala o que vai acontecer após a morte. Ou seja, em termos de elogios ou culpa. Então aquilo que você deixa para posteriori, como as pessoas vão te lembrar. Essas pessoas que seriam os seus embaixadores, esses que te representam, como eles vão te lembrar depois da sua morte? Eles vão te lembrar com elogios ou com culpa? Então esses são os temas da Casa 5. Outras coisas que vocês escutam falar por aí que não apareceram aqui, não são temas da Casa 5, tá? Porque, gente, por aí vocês escutam muita coisa de astrologia moderna e a astrologia moderna misturou tudo. Então tem coisa que é da Casa 5 que eles falam que é na 8.
Tem coisa que é da 7 que eles falam que é na 5, entendeu? Então, assim, eles fazem um balai de gato, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso daí pra não errar a interpretação. Porque se você for na onda deles, você vai ler o mapa tudo errado, aí não acerta as coisas, entendeu? Aí depois não sabe por quê que tá olhando o mapa e não tá acontecendo aquilo que tá falando no mapa. Porque não tá falando aquilo. Você tá se equivocando, entendeu? Beleza, mas vamos ver agora, então, os 3 regentes da triplicidade da casa 5, o que cada um deles vai fazer. Novamente, a citação do livro. O primeiro senhor da triplicidade da casa dos filhos significa filhos e vida. O segundo, deleites, mas o terceiro significa os legados. Então tá, vamos destrinchar aqui. O primeiro vai falar sobre filhos. A situação desse planeta no seu mapa vai dizer se você tem a capacidade de gerar filhos ou não. Então, por exemplo, se esse planeta está num signo fértil, quer dizer que você tem potencial de ter filhos. Se ele está num signo infértil, provavelmente você não vai ter filhos, entende? Também a situação desse planeta dentro do mapa pode falar sobre como é essa relação com os filhos. É uma relação mais harmoniosa, mais tensa, tá? Tem uma amizade. Como que é? Como que funciona? Então a situação desse planeta vai estar explicando isso. Já o segundo regente da triplicidade, do elemento da sua casa 5, fala sobre os deleites. Então os deleites é no sentido de prazeres, tá? Aqui ele até colocou entre parênteses comer e beber, porque são coisas prazerosas. Mas você pode entender todo o tipo de prazer. O prazer que faz gerar filhos, por exemplo, né? É visto aqui, com esse planeta. A atração física que você sente por outra pessoa também está relacionada à situação desse planeta. Inclusive, o segundo regente do elemento da casa 5 é o mesmo segundo regente do elemento da casa 1, que fala sobre o seu corpo, o funcionamento da parte biológica. Então, gente, prazeres são coisas do corpo, tá? O prazer é uma sensação física. Por isso é o mesmo planeta, porque os prazeres, eles são físicos. Você não escolhe o que te dá prazer. Simplesmente isso faz parte da configuração do seu corpo. Você não escolhe por quem você sente atração física. Isso já está ali designado no seu corpo. Entendeu? Então, é sobre isso, tá? Mas a minha casa 5 não é o mesmo elemento da casa 1. Porque você está vendo errado. Você não está usando signos inteiros, tá? Se você for pro Plácidos, aí dá signo interceptado, não sei o que. Tudo besteira isso aí. Tá errado. Vai entender tudo errado mesmo, entendeu? O correto é usar signos inteiros. Por signos inteiros, a casa 5 é do mesmo elemento que a casa 1. Por isso que existe um trígono entre essas duas casas, tá? Bom, vamos lá, o terceiro. Já o terceiro regente do elemento da sua casa 5 fala dos legados. Então, tradicionalmente falando, esses legados, eles estão associados a mensageiros, a como se fossem embaixadores, pessoas que levam a fama ou os presentes daquela pessoa, sabe? Esse planeta vai falar sobre quem são essas pessoas, como elas funcionam na sua vida, a depender da situação desse planeta dentro do mapa. Esse terceiro regente também vai falar sobre a estabilidade daquilo que você deixa. Então essas pessoas aí que são seus embaixadores, como que eles vão lembrar de você? Vai ser com elogios? Ou vai ser com culpa? Né? Vai depender do que você deixa. Então a situação desse terceiro regente vai explicar sobre isso. A alegria que você teve com seus filhos, coisas que você criou, elas duram ou se dissipam logo? Como que é? Esse terceiro regente vai estar falando sobre isso, tá? Aqui é sobre o que você deixa para posteriori. É como se fosse uma herança, tá? Mas é diferente da casa 8. Na casa 8 é a herança que você recebe. Aqui é a herança que você deixa. E ela pode não ser necessariamente monetária. Depende da casa e da situação que esse planeta tá. Entendeu? Pode ser uma herança emocional, cultural. Bom, mas como analisar então esses planetas? Primeira coisa que a gente sempre tem que olhar para o planeta é a situação dele por signo. Ele tem alguma dignidade? Não tem? Como que tá? As dignidades de um planeta fazem toda a diferença no entendimento da situação que esse planeta rege, tá? Outro ponto é analisar os aspectos, né? Os aspectos são as conversas que ele tem com os outros planetas. Como que tá fluindo as coisas ou como que tá tendo tensões ali. Não se apeguem a sextil e trígono é bom, quadratura e oposição é ruim. Nem sempre. Depende do que
tá fluindo ali num sextil e num trígono, depende da tensão que tá tendo numa quadratura e numa oposição. Porque às vezes quadraturas e oposições seguram coisas ruins de acontecerem. Às vezes um trígono faz as coisas ruins fluírem, entendeu? Então, tudo depende da situação dos planetas, tá? Outra coisa muito importante de olhar é a situação por casa. Em qual lugar que esse planeta tá? Ele tá numa casa ativa, numa casa inativa? É uma casa boa? É uma casa ruim? Que assuntos aquela casa traz? Isso vai contar muito da história desse planeta aí, entendeu? Isso ajuda muito no entendimento do que acontece com relação a cada temática aqui dessa casa que a gente está analisando. Por exemplo, a casa 5 é uma casa benéfica. A casa 5 é uma casa sucedente, ela vem após uma casa angular. Então ela não tem aquela força toda da casa angular, que é a casa 4. Mas ela é uma casa benéfica, porque ela é vista pelo ascendente, né? A casa 5 faz trígono com a casa 1. Então tem um aspecto de fluidez aqui entre essas duas casas. Por isso ela é uma casa benéfica. Em todos os vídeos da série eu estou explicando se a casa é benéfica ou maléfica, tá? Essa relação aqui dela. Então em algum momento do vídeo eu falo sobre isso, tá? E aí é importante você entender que tipo de casa que esse planeta está caindo. Se é uma casa benéfica, uma casa maléfica, qual que é a situação dessa casa, tá bom? Outra coisa que é muito importante e que pouco se fala é sobre a seita. A seita, gente, é justamente isso. Se você nasceu de dia ou se você nasceu à noite, né? Tem a seita diurna e a seita noturna. Então, Lua, Vênus e Marte são da seita noturna. Sol, Júpiter e Saturno são da seita diurna. O Mercúrio, dependendo da posição dele com relação ao Sol, ele é diurno. Dependendo, ele é noturno. Então, se você nasceu de dia, os planetas diurnos estão bem colocados. Se você nasceu à noite, os planetas noturnos é que estão bem colocados. Sempre os que são opostos à seita estão desfavorecidos. Eles são como pessoas que não têm capacidade de exercer a função que eles têm que exercer. Então isso daí já conta muita coisa na hora de você analisar a situação de um planeta, tá bom? Então, gente, entendam que analisar as regências por triplicidade é você conseguir separar os assuntos da casa. Que nem aqui na casa 5. Às vezes o regente do signo tá bem. Aí quer dizer que vai ser tudo mil maravilhas em todos os temas da casa 5? Por que tem coisas que vão bem e tem coisas que não? Por que às vezes você tem filhos, tem até uma boa relação com os filhos, mas parece que não tem tanto prazer na vida assim? Ou o contrário? Porque o primeiro regente está de uma forma, o segundo regente da triplicidade está de outra forma. Então, as coisas não vão exatamente pelo mesmo caminho. Cada assunto dentro de uma casa tem planetas específicos falando daquele assunto, entendeu? E assim, gente, esse assunto ele é muito profundo. Aqui eu estou trazendo de maneira básica, mas no meu curso de astrologia isso vai ser muito mais detalhado, tá? A gente vai destrinchar tudo desde a base. Ele é um curso de formação de astrólogo mesmo, tá? Você vai do zero até o avançado. Mas como é um curso muito profundo, tá demorando para sair, não tem como fazer do dia pra noite. Uma hora ele sai, tá? Quando sair eu vou vir aqui avisar para vocês. Mas enquanto não tem o meu curso, sigam assistindo aqui os vídeos do canal. Vejam um desses vídeos que tá aparecendo aqui na tela. Eu vejo vocês nesse próximo vídeo. Antes de sair, confere se você deixou aquele like para você morar aqui no meu coração, hein? Até o próximo vídeo.